A gente vai começar a aplicar uma metodologia de ensino chamado ensino baseado em projeto, né? O que é um projeto? Projeto, basicamente, é tudo aquilo que tem início, meio e fim, né? Então, o projeto, ele é uma boa estrutura de... Ficou muito escuro? Dá para ver bem aí? Vocês estão me vendo? Bem, sim. O projeto, então, você precisa definir um escopo, que vai dizer o que você vai trabalhar com aquele projeto, qual que é o objetivo daquele projeto, ou seja, né, na conclusão do projeto, o que se espera. E você tem que ter marcos, né? O primeiro é o marco de início e, obrigatoriamente, o marco de fim, né? Diferente de um trabalho cotidiano, o projeto ele tem essa característica. Você tem que ter um começo e você tem que ter um fim daquele projeto. Então, a gente agora vai aprender e vai aplicar os conceitos mais relevantes da disciplina utilizando a abordagem de projeto. E aí a gente vai fazer 2 projetos. Um eu vou passar agora e outro eu vou passar antes das férias, com o avançar do curso. A gente tem, não sei se vocês sabem, né, só antecipando, para quem não souber, houve uma mudança no calendário do semestre, no meio do semestre. Vocês estão sabendo? Não. Pois é, houve. Então, aquele cronograma que eu passei para vocês, ele está furado por causa dessa mudança. Exatamente a mudança eu não sei explicar agora, mas aqui tem o novo calendário. O que acontece? Nós estamos aqui, beleza? E agora as aulas viriam até o dia 22, depois tem uma pausa, volta no dia 17 e termina no dia 9 para a prova final. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de aula, que é exatamente o que a gente precisa. Então, muito provavelmente eu vou precisar, para a gente se organizar, marcar num sábado com vocês 2 sábados com aulas de 2 horas, beleza? Mais para frente aqui, dependendo da nossa evolução. Então, a gente precisa ser um pouco mais assertivo agora e ligeiro nas aulas, né? Para a gente conseguir cobrir tudo, tá? Esse é um semestre atípico por causa da pandemia, né? Porque no semestre 22 está começando lá no dia 7, beleza? Então, a partir de agora a gente vai botar atividades mais pontuais e vocês já vão ficar com o projeto para fazer. Qual que é a experiência que eu queria passar para vocês de projeto? É vocês trabalharem da forma mais profissional possível. E dentro disso a gente vai trazer um método de trabalho ágil, que é o Scrum. Alguém já trabalhou com Scrum? Alguém conhece o Scrum? Não, né? Eu não. O Scrum é um método de trabalho. O que é um método? É um conjunto de práticas padrão, né, estabelecidas para você conseguir trabalhar de forma ágil. Então, na especificação do trabalho, eu estou usando alguns termos de Scrum que eu não vou ensinar aqui, né, porque não está dentro do escopo. Ele é como se fosse um plus. Qual é a vantagem de você parar um tempo e olhar o Scrum? Em todas as startups e tal, em todo o contexto de trabalho moderno hoje, toda empresa moderna usa esse metodologia de trabalho porque ele aumenta muito a produtividade, tá? Um método convencional, que é o método cascata, é aquele que você faz, igual, por exemplo, coisas que você sabe o que você vai construir, né? Por exemplo, construir construir uma casa ou fazer uma estrada. É um processo muito antigo de construção que a gente consegue segmentar em tarefas, a gente consegue organizar essas tarefas em cascata, falar isso vem depois disso, tal, e definir um prazo. Esse é o método clássico de projeto que se utiliza. O Scrum, ele é bom quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe exatamente como aquela coisa vai terminar. Porque o Scrum ele trabalha em ciclos de trabalho. Cada ciclo de trabalho você tem que focar nas suas entregas e entregá-las. Se precisar fazer algum ajuste na sua entrega, você vai fazer no próximo ciclo de trabalho. Com isso, você vê uma evolução contínua e você não tem muito aquela de, fiz certo, fiz errado, porque se tiver alguma coisa errada, você vai corrigir para frente. E com isso, é uma forma de trabalhar bem adaptável e muito produtivo, tá? Para vocês se aprofundarem em Scrum,
Eu deixei aqui na semana 9, isso aí por conta de vocês, tá? Um material sobre Scrum. Tá? É o mais prático possível. Esse videozinho aqui, ó, aprenda Scrum em 9 minutos. Se você não tem 9 minutos para aprender Scrum, meu amigo, você tem problemas. E aí aqui tem algum material que detalha um pouco mais o Scrum, né? Aqui é um TEDx vamos chamar assim, do dito pai do Scrum, né? Que é o Jeff Sutherland. Tem um livro, né? Que eu recomendo que quem gostar dessa área de produtividade leia, né? Não esqueci o nome do livro, Produzindo o dobro na metade do tempo, alguma coisa assim. Enfim. Como fazer o dobro na metade do tempo. Isso aqui é um livro e aqui a palestra deve estar associada a isso. É onde o cara fala do Scrum, mas o Scrum também é muito flexível, então ele não tem regras rígidas. Então você pega as ideias e aplica do jeito que você achar melhor, tá bom? Ok? Alguma dúvida? Show. Então, assim, o primeiro projeto, o nosso foco desse primeiro projeto vai ser o quê? Produzir uma apostila. A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Isso aí. Muito legal esse livro. É fácil de ler também, é bom. O nosso primeiro projeto, a gente vai produzir uma apostila. Quem gosta de escrever? Tem alguém aqui que gosta de escrever? Alguém aqui já fez um TCC? Trabalho de Já. conclusão. Qual que foi a pior parte do seu TCC, João? Pegar o conteúdo e de fato transcrever ele, né? Colocar ele no papel. Como é que você formatou o seu conteúdo? Manualmente. Você botou na ABNT? Sim. Foi bom? Não. O que foi pior? Produzir ou botar na ABNT? Formatar, com certeza. Então, João, você que já tem essa experiência, você vai adorar essa apostila. Muitas vezes, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque a gente tem a impressão que engenheiro é aquele cara que vai meter a mão na massa, que vai lá, vai arregaçar a manga, encher a mão de graxa e tal, e vai produzir, não sei. Não. A principal vida do engenheiro vamos dizer, escrever, digitar é sinônimo aqui, tá? Escrever e digitar é a mesma coisa. Não sei quem comentou aqui. Beleza. A principal tarefa do engenheiro é normalmente lidar com projetos, né? Lidar com prazos, e quando você começa a tratar com prazos, essa experiência do Scrum é legal, é uma abordagem interessante. Para processos clássicos, né? O método de cascata pode ser bom, né? Depois vocês procurem sobre o método de cascata para você ver como é que é, né? Uma coisa depois da outra, mas o Scrum, para coisas assim que a gente não sabe, por exemplo, vocês não sabem exatamente como é que vai ficar a apostila de vocês no final. Então, um software, né? Diz que o software, produzir software, hoje é um problema. Por quê? Isso eu também vi na filosofia budista, né? Ele diz que nós, seres humanos, mudamos, nosso, né, ser individual, a gente muda com o tempo como se fosse um rio, né? Então eu hoje tenho vontades que eu amanhã não tenho mais. Então quando você vai produzir um software que ele vai mapear algum desejo subjetivo de resolver um problema subjetivo, sua necessidade hoje é diferente da sua necessidade de amanhã, que é depois de amanhã, e assim vai como se fosse um rio fluindo, né? Então, essas coisas que tratam de inovação tangenciando a subjetividade humana são difíceis de você enquadrar e fazer de uma vez só perfeitamente como se faz uma casa. Por quê? Para fazer uma casa, se você tiver o arquitetônico, você entrega lá para o engenheiro, ele faz as etapas, mas chegar no arquitetônico é um processo criativo, é um processo subjetivo de desejos e necessidades e tal. O software tem muito disso, né? O software tem que atender principalmente ser humano, que precisa resolver algum tipo de problema, né? E daí você entra no Scrum. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente ainda não sabe programar, a gente vai aprender, entre aspas, a programar, usando tudo o que um ambiente de programação faz e utiliza, toda a logística de organização do time
mas a gente vai fazer isso produzindo uma apostila. Tá claro? Produzindo essa apostila, o que eu espero? Que vocês revisem a teoria que a gente viu até aqui, criem materiais didáticos legais, que isso vai reforçar o aprendizado de vocês, né? Se quiser botar exercício e tal. Agora, por que isso? Porque exercitar a escrita é importante. Vocês estão fazendo uma matéria que estuda português agora, não estão? Sim. O inglês também é fundamental. A comunicação para o engenheiro é fundamental. Então, cativar o hábito de escrever bem, escrever claro, escrever de forma objetiva é o diferencial. Então, por isso que eu optei por uma apostila. A apostila vai ser num formato meio relatório, onde a gente precisa ter uma linguagem didática e objetiva sendo técnico, né? Técnico e objetivo. Então, não é para escrever poesia, não é para fazer um texto cômico, não. É um texto técnico, onde você vai explicar aquela teoria, né? Como se você estivesse passando conhecimento dentro de uma empresa para um par, dentro de uma documentação técnica. Tudo bem? A teoria que a gente está passando vai ser todo o conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina aqui. Desde o que a gente já viu do sistema automatizado, organização de computadores, sistema de numeração. Depois a gente vai falar ainda, a gente está falando aqui de sistemas de versionamento. Vocês podem botar Scrum se vocês quiserem. E a gente vai entrar em ambiente de desenvolvimento e linguagem C. É isso que a gente, introdução à linguagem C. É isso que vai ser o nosso escopo. Então, essa apostila, eu disponibilizei ela aqui para vocês trabalharem e vocês vão fazer nos grupos de vocês. Vamos ver como é que estão os grupos aqui. Eu acho que agora deu para estabilizar os grupos, né? Não tem mais o que mexer. Vamos ver se abre aqui. Vamos lá, meu filho. Temos 13 grupos, certo? Tem um grupo do Eu Sozinho aqui, é isso mesmo, Gabriel? Gabriel tá aí? Oi, professor. Não, isso daí foi só porque eu criei uma sala que eu precisei falar com você um dia. Mas você tá em qual grupo? Eu já tô no grupo... Deixa eu ver. Grupo 3. Pode apagar isso daí. Você tá no grupo 3. O grupo 3 tem 4, é isso? Não, 3 pessoas em uma sala. Ah, Gabriel Azevedo, tá aqui, pô. Não, então, aí você põe aqui, ó. Por exemplo, você não é esse laranjinha? A sua sala é essa Tá, aqui, entendi. Show. ó. A ideia era basicamente essa. Peraí que eu fiz besteira. Então, ó, beleza? Então vamos seguir esse padrão, tá bom, gente? Lá. Sacou? Tá ali. Posso tirar esse grupo aqui então, né? Certo, Gabriel? Pode tirar. Ah, droga. Beleza. Então nós temos 12 grupos. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês trabalhem unindo 2 grupos. Então nós vamos ter, na verdade, 6 times. Eu quero no final ter 6 apostilas, beleza? Então a gente vai ter que botar 2 grupos para cooperarem. Cada grupo vai ser de 6 pessoas. Tudo bem? Show. Deu para entender? Sim. Ok. Quando a gente estiver nas aulas, os grupos se abrem nos grupos originais. Por quê? Porque nessas salas, quando a gente tiver problema prático, vai ser mais fácil se tiver grupos menores, tá bom? Para este trabalho do projeto 1, os times vão ser feitos de 2 grupos de no máximo 6 pessoas, ok? E aí vocês vão unir, não precisa mexer aqui não. Vocês só unem, vai ser equipe tal com equipe tal o meu time, tudo bem? Cada equipe, cada um, é bom que tenha a sua sala nessa organização aqui, ó. Então, tá faltando a sala, tá faltando a sala aqui do Felipe, por exemplo. O Felipe não botou a sala dele, né? O Felipe, tá vendo, ó? Aqui o Fernando não tem. E todo mundo cria salas usando o login do IFES, porque com isso vocês vão poder salvar, gravar a reunião. Ok? Sobre o projeto 1, essa parte. E o que é o projeto 1? Ó? O projeto 1, deixa eu voltar aqui para ver o retorno. Vocês estão vendo aí, né? O projeto 1 está aqui,
Especificação e prazo na descrição. Então, ponto. Primeiro vamos... É claro, agora eu vou passar o projeto para vocês, vocês não vão entender muitas das coisas que eu estou passando aqui. O que vocês podem fazer? Bom, vocês podem entrar em desespero, ir para uma calçada e chorar, ou vocês podem ir para cima do problema. A postura que todo engenheiro tem que ter é ir para cima, né? Indo para cima, a gente vai ter que, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas entender as partes das entregas e focar nessas entregas. O material de apoio eu vou disponibilizando no AVA. E, em caso de inconsistência, em caso que vocês batam com a cabeça numa parede que chega num limite, vocês me procuram, mandem dúvidas dentro do grupo do time, beleza? Então, aqui ó, no Slack, vocês podem apagar esses grupos que vocês já criaram aqui, né? Quem quiser criar, cria, mas aí cria o grupo do Projeto 1. Aqui, vocês me adicionem, pode criar o grupo como privado, e seria o nosso canal de comunicação quando vocês baterem com a cabeça, né, num ponto de parada ali. Eu não consigo avançar daqui. Vocês têm que se manifestar. Trabalhar orientado a projeto, eu não posso ter passividade por parte dos alunos. Se vocês ficarem passivos esperando o conhecimento chegar, ele não vai chegar. Eu estou colocando o problema e vocês, partindo para a resolução do problema, vocês vão aprender. Eu vou facilitar o caminho para vocês. Então, agarrou num ponto, vocês me contactem, e aí, dependendo se for uma coisa pontual, a gente tira a dúvida no Slack do time 1 aqui, ou eu peço para vocês mandar lá por dúvida, se for uma dúvida que pode agregar todo mundo, entendeu? Então, a gente vai nessa abordagem semi-coletiva, desenvolvendo o projeto no teu time, mas sempre mostrando o trabalho em grupo nas reuniões que a gente tiver. Alguma dúvida até aqui? Até aqui acho que não. Então, bora lá. Tá claro, então, a sistemática? Esse esquema que vocês criaram aqui para testar, eu vi que belezinha. A definição do trabalho tá nesse link aqui, ó. Se vocês virem aqui e clicar, tá aqui. Então, vamos ver o que é para fazer. Objetivo, né? Como todo projeto tem que ter objetivo. Desenvolver colaborativamente. Se tem como a gente ver isso, né? Uma pessoa pegar e fizer tudo, vai ficar rastreável isso. Vocês vão entender por quê mais para frente. Só essa pessoa vai ter nota, todo mundo vai zerar. Então, o trabalho tem que ser feito de forma colaborativa. Ah, professor, significa que a gente vai ter que se reunir da pandemia e ir lá para o IFES? Não, vocês vão fazer todo esse trabalho utilizando de salas de reuniões como essa e o ambiente local de vocês. Vocês vão colaborar remotamente, como 90% das melhores oportunidades de trabalho que existem hoje. As pessoas trabalham remotamente. Utilizando a metodologia Scrum, da forma que vocês melhor acharem, mas tanto que eu estou botando termos aqui, uma apostila em LaTeX, com código inteiramente versionado. Então, eu tenho que ter a produção da apostila usando o LaTeX, o código da apostila tem que estar versionado e o método de trabalho tem que ser o Scrum. Essas 4 coisas eu vou avaliar. O objetivo central não é necessariamente a apostila, mas o processo de aprendizado da utilização do Git para poder versionar o trabalho e ter um trabalho profissionalmente bem feito. Beleza? Então, o foco desse trabalho aqui está na gestão de código. A apostila em si é pretexto para a gente, mas também é uma oportunidade de vocês começarem a aprender a escrever. Aqui está escrito errado, né? Trabalhalho, não é? Deixa eu arrumar logo aqui. Depois eu arrumo.
Vocês estão aí? Beleza. Então, tá claro o objetivo? Alguma dúvida? Show. Deixa eu até... Professor, essa apostila também é avaliada pelo professor de comunicação? É a mesma, assim, ele vai utilizar, mas assim, são coisas disjuntas e a gente está meio que juntando esforços, pode crer? Aham. Olha que beleza. Vocês vão fazer um 2 em 1 aí, ó. Com um trabalho vai resolver 2 disciplinas, hein? Que maravilha, hein? Mas é essa mesmo. Ó, vou grifar aqui. Opa. Ah, que droga. Não vou grifar, não. Então vamos voltar aqui. Beleza? O conteúdo da apostila. Bom, cada grupo deverá propor a organização de capítulos e seções da apostila. Ou seja, a forma com que vocês vão organizar é critério do grupo. Esta deve conter toda a ementa da disciplina Introdução à Computação para Engenharia e Controle. Então, vocês têm que ir lá na ementa, no índice da apostila de vocês e no conteúdo, tem que abarcar tudo. O professor atuará como Product Owner dentro de cada time, com interações preferencialmente pelo Slack. Eu não tenho como fazer reuniões frequentes com vocês, mas eu vou ficar disponível pelo Slack. Então, lá no canal, vocês me adicionam e eu vou ser o Product Owner. O que é o Product Owner? Vocês vão descobrir olhando lá no Slack. Isso vem lá do Scrum. Todo o conteúdo da apostila vai ser licenciado em Creative Commons sem fins lucrativos, né? Para foco didático aqui. Todas as informações da apostila devem ter critério científico de referência de conteúdo. Vocês não podem botar informação da cabeça de vocês lá. Então, eu vi o professor falar, tal. Você tem que referenciar aquilo no material bibliográfico, né? Ao longo eu vou mostrar para vocês como vocês procuram material bibliográfico. O material bibliográfico pode ser um livro, pode ser um artigo científico, beleza? Em alguns casos, se tiver disponível online, vocês podem colocar a referência da aula. Eu não vou ser tão ortodoxo, mas a ideia é a gente ter um documento técnico. E documento técnico não tem opinião, né? Se você traz uma informação, você tem que falar de onde você tirou aquela informação. A informação não brota de você, a não ser que você seja um pesquisador. Se você for um pesquisador, você tem que mostrar a tua descoberta no artigo científico. Esse artigo científico é o documento que ampara a tua informação. É sempre assim, tá bom? A gente pode discutir isso depois. Toda informação não autoral deve ser citada e a referência deve ser registrada no padrão ABNT. Ó, já comecei a botar ABNT na história. E aí, João, o negócio começou a azedar? Complicado, hein, professor? Fica tranquilo que vai ficar suave. Eu vou fazer uma mágica, você vai gostar. Serão aceitas apenas referências bibliográficas de editoras reconhecidas, artigo científico, tal. Você não pode tirar informação ali do site 123abobrinha.com, né? Enfim. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem achar algumas coisas aqui com o e-mail de vocês, né? Vocês conseguem vários conteúdos lá no Escola. E é assim, cara, que funciona a parte de iniciação científica, tá? Pegando artigo, vendo conteúdo, ver o que outras pessoas escreveram sobre isso, e assim vai. A apostila também deve ter ilustrações, então, pelo menos 3. Então, algum esquemático para explicar alguma coisa, vocês têm que produzir de forma autoral, e eu sugiro vocês desenharem o esquemático no Draw.io. Vocês salvam lá, ele salva em vetorial, é muito bom. E deve ser identificada, né, quem fez e tal, com a permissão autoral. O conteúdo da apostila deve ser corretamente diagramado no modelo LaTeX disponibilizado. Aí que mora a história. Eu vou falar um pouquinho de LaTeX hoje, mas, João, vou te contar uma coisa. Alguém aqui já trabalhou com LaTeX? Não sei se eu já perguntei isso hoje, vou perguntar de novo. Alguém trabalhou com LaTeX? Não. Com LaTeX, não. Vamos lá, é LaTeX. Depois eu vou explicar por que é LaTeX. Porque LaTeX é outra coisa. LaTeX é lá da borracha, né? Tinta. Da Vício tinta. linguístico.
Depois eu vou explicar por que isso, eu descobri exatamente o porquê disso. Você vê alguém falando LaTeX, aí sempre tem, é LaTeX, é LaTeX. Tá, tudo bem, mas tem um motivo. Sabe? Quando tem um motivo, é bom respeitar. No semestre passado, algumas pessoas fizeram uma caca. Qual que foi a ideia genial? Eu não sei, não quero aprender, vou produzir aqui no Word, no Google Docs, depois eu jogo para a LaTeX. Eu jogo para o projeto. Você vai se ferrar. Por quê? Porque a formatação fica toda zoada. E a produção colaborativa vai para as cucuias, você junta tudo no final. Não vai funcionar. Então, comece a fazer do começo da forma que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, não use editor. Isso aqui é what you see, what you get, né? Que é tipo Word, aquilo que você vê, você escreve. A transição para o LaTeX dá um monte de problema de formatação depois que você tem que ficar catando e dá muito trabalho. Então, produza a apostila diretamente em arquivo texto, usando LaTeX. Mas, professor, eu não sei LaTeX. Calma, eu vou falar sobre LaTeX ainda, fica tranquilo. Mas, principalmente usando gestão de código com o Git. E a gente vai aprender Git ainda, beleza? Então, antes de começar a executar o trabalho, você tem que estar sabendo Git. E isso vai ser hoje e na próxima aula, tá bom? Quais são as entregas? Bom, a primeira entrega já conta para a próxima semana ou poucos dias, que é um relatório inicial e criação do repositório base do grupo. Essa e na próxima semana a gente vai falar sobre Git. Quem já quiser pesquisar sobre Git, eu já deixei material no AVA desde a semana passada, espero que você já saiba alguma coisa. E eu quero que esse relatório seja escrito nesse formato aqui, ó. Esse arquivo aqui, README, é esse que vocês estão vendo, é um formato chamado Markdown. Quando você vai editar, eu vou fazer uma edição web aqui, ó. Ele tem uma formataçãozinha que diagrama ele depois para você, tá vendo? Ó? Então eu vou escrevendo assim. Aí se vocês googlarem aí o que significa essas coisas aqui, vocês vão ver. E aí ele vai gerar um documentozinho assim, ó, formatado em Markdown. Beleza? E o que é um projeto Git? Esse repositório do projeto é um repositório Git, né? Você tem todo um controle de versão dele que eu vou discutir ainda. Então, essa primeira entrega, o que vocês têm que fazer? Criar o projeto e um relatório inicial. Nesse relatório inicial, você tem que descrever o grupo, quem participa do grupo, né? E esse arquivo tem que estar na raiz do diretório, igual esse diretório aqui, ó. Ó. Esse aqui é um projeto, essa aqui é a pasta, esse README está no diretório do meu... Então, vocês vão botar aqui relatório.md e aí vai aparecer aqui, beleza? Quando clicar, vai abrir. Ou vocês podem chamar de README mesmo, não tem problema. Que vai ser esse relatório. Ele tem que identificar o grupo, né? Nesse relatório deve haver uma seção identificando o grupo, quem vai ser o Scrum Master desse grupo, ou seja, enfim, vocês vão ver o que é o Scrum Master procurando lá, a descrição do repositório, uma seção explicando a organização do Git Flow do projeto, a gente vai falar ainda o que é Git Flow, e uma seção com o primeiro backlog. Backlog também é do Scrum. Entenderam o que eu falei? Se não entenderam, vão aprender vendo Scrum, tá? Backlog, Scrum Master, são termos que vêm lá do Scrum, beleza? Prazo, tá lá no AVA. Esse primeiro cara aqui, essa primeira parte, vocês têm que fazer... Você tem que fazer até o dia 5 do 12. E a nota dela é 7% da nota do trabalho. Beleza? Dentro desse relatório também, você tem que ter uma seção com o sprint da equipe. Ou seja, eu quero um calendário, vocês vão programar as reuniões de sprint. O que é reunião de sprint? Vocês vão ver lá, né, no material de Scrum. Basicamente são reuniões ou semanais ou quinzenais, onde eu quero que vocês coloquem a agenda e vocês vão salvando também a reunião que você gravar.
Então, as reuniões que vocês gravarem, vocês vão colocar lá para ficar de histórico dentro do repositório para definir, ó, foi dividida a tarefa, foi feita assim. Inclusive, isso vai ser bom para registrar as divisões. Se alguém começar a avacalhar, tá tudo registrado. Beleza? De forma sempre profissional. Não é para conversar fiado, né? Enfim, a gente tem que sempre manter. A gente tem que deixar a roupa de aluno no ensino médio lá para trás. Agora a gente tem que botar a roupa de engenheiro, né? E engenheiro, a gente tem que ter postura de profissional. Tranquilo? Ó, agora, alguns termos que eu falei parecem confusos, mas logo vocês já vão estar entendendo. Esses termos são termos, jargões muito comuns hoje em dia, quando você for entrar em qualquer equipe de trabalho ágil, tá bom? Beleza? Então, até o dia 5, vocês têm que definir o backlog do trabalho de vocês, definir quem vai ser o Scrum Master, definir a organização do Git Flow do projeto, criar o projeto e botar o relatório lá dentro. Beleza? Segunda entrega. A segunda entrega é o arquivo do projeto, vale 7 pontos, que vai ser a primeira versão do projeto com o índice dele pronto. Então, você vai botar todo o índice da tua apostila, seções e subseções. Então, como você já pensou no backlog, você já tem as seções, essa é a segunda entrega que vai no dia 12, uma semana depois. Tranquilaço. Terceira entrega. Aí, como o pau já vai estar quebrando, vocês já vão estar produzindo, eu espero que 50% do índice que vocês propuseram esteja concluído e finalizado nessa data que seria dia 23/1. E isso vai valer 41% da nota. E a última entrega é a apostila finalizada, né, que vai valer 100%. Se vocês realizarem as entregas antecipadamente, ou seja, se vocês conseguirem antecipar o prazo da entrega, a tua nota cresce 5% por semana que você conseguir adiantar. Deu para entender? Sim. Deu. Então, por exemplo, nesse prazo 21 aqui, se vocês entregarem em dezembro, a gente vai contar cada semana de adiantamento e vai somar 5%. Aí, se eu entregar depois, aí você vai tomar uma penalidade conforme a gente definiu lá. Tudo que é atrasado toma pênalti, beleza? A vida é essa aí, Gabriel. Os problemas vão só trocando de nome, cara. Mas, ó, acredita que talvez dê, hein, cara. Vou te falar aqui, talvez. Por semana, exatamente. Se você adiantou 2 semanas, 10%, 3 semanas. Ou a gente pode até multiplicar, né? Talvez. Enfim, vamos simplificar linearmente. Agora, o template, vocês não vão se preocupar. Ô, João, essa parte de ABNT, cara, o que vocês vão ter que entender é como utilizar o LaTeX. Então, no final da bagaça, vocês vão ter que partir deste template aqui, ó. Esse aqui é o template da apostila. Deixa eu abrir aqui, ó. E ele já está pré-pronto, assim. Vocês vão ter só que colocar o conteúdo, ó. A gente vai ter que trocar essa figurinha aqui, que é lá do campus Itaperuna. Eu vou mandar para vocês as figurinhas para vocês trocarem. Aqui vai estar o nome da apostila, tal. Aí vem aqui embora e vai embora aqui o conteúdo dela, ó. Toda essa formatação aqui já está prontinha. Vocês só tem que ir lá e editar o arquivo certo. Por isso que se você fizer no Word e trouxer para cá, vai dar chabu. Beleza? Aí, como essa mágica acontece? É isso que a gente vai aprender, beleza? Tranquilo? Quando você tiver que fazer um artigo científico, você vai pegar o modelo LaTeX do lugar que você for submeter o seu artigo e vai botar o conteúdo. Quando eu tiver que fazer meu TCC, você vai pegar o modelo de TCC do IFES e vai botar o conteúdo. Então, aprender LaTeX agora vai ser útil para vocês ao longo de toda a sua jornada no IFES e depois também, porque é um jeito de produzir onde você separa formatação de conteúdo. Beleza? Joinha? Joinha. Então, vou mostrar aqui para você. Dificuldade. Oi? Joinha, mas com dificuldade.
Ah, assim que é bom, pô. Se for fácil. Então, eu vou pegar o arquivo Mentec aqui, ó. Não se assustem não que vocês vão... Ó, esse conjunto de códigos aqui, vocês podem ignorar nesse momento, mas isso aqui é a formatação, ó. Tudo formatação, isso aqui já vem pré-definido. Então, é uma espécie de programação que a gente vai fazer, só que produzindo texto. Então, ninguém tem argumentos, fala, não sei programar. A gente vai discutir várias coisas do contexto de programação aqui, usando descrição de texto. Ó. Então, aqui, ó, então, cada seção dele. Ó. Então, ó, aqui ele incluiu o capítulo 3. Ó. Então, essa é uma ideia de modularização, que a gente vai falar mais para frente. Então, ó, esse capítulo virou um módulo, capítulo 3, capítulo. Se eu voltar aqui, ó, aqui eu tenho a pastinha capítulo 3, capítulo. Então, ele incluiu esse arquivo. O que está esse arquivo? Aqui está o texto. Ó. Começa o capítulo, o título do arquivo, o título do capítulo, o rótulo que você faz referência a ele. Toda vez que eu quiser fazer referência ao capítulo, eu uso esse rótulo. E aqui o conteúdo que vai ser exibido lá. Então, o conteúdo ele entra em texto, tá vendo? Beleza? Aí você vai montando seção e subseção e vai embora. Seção, subseção e vai embora aqui. Beleza? A gente vai entrar no detalhe de como a gente monta isso, mas é um pouco intuitivo. Você basicamente vai copiar e colar esses comandos aqui e vai produzir o conteúdo que está dentro. Sacou? Deu para pegar mais ou menos a ideia? Uhum. Só que o que vocês vão estar trabalhando em equipe de 6 pessoas. Se todo mundo resolver fazer tudo, vai dar problema. E vocês vão ter que gerir a produção de muitas pessoas simultaneamente. E é aí que mora o coração do que eu quero que vocês aprendam, que é versionamento de código. Delegar isso aí. Alguém vai ter que destravar os problemas, no final das contas. Mas não é que alguém vai ser chefe, né? Na verdade, vai ser um ponto ali para organizar. O legal do Scrum é que todo mundo tem autonomia de produção, tá? Depois dê uma olhada lá em Scrum, que é bem interessante. Então, tá claro que vocês vão ter que gerenciar a produção de arquivo texto de um monte de gente ao mesmo tempo? Isso tá claro? Para isso, a gente vai ter que aprender Git. E Git é uma das coisas que está lá na nossa ementa, que é controle de versão. Beleza? Então, sobre o trabalho, alguma dúvida? Até então não. Fazer a apostila, ó que beleza. Vai valer lá para a disciplina de comunicação. Você não liberou essa parte pro AVA não, né? Da atividade. Tá, ué. Tá lá. Tá? Tá lá no topo do AVA, dá uma olhada. Eu também não achei, não. Ah, tá no topo. Tá lá no Tava topo. procurando embaixo. Tá lá no topo o projeto. Aí, eu não botei na semana. Achei. Tem projeto 1 e depois eu vou liberar o projeto 2. Achei. O nosso projeto 2, aí vai ser programação hands-on mesmo. A gente vai programar de verdade na segunda parte. A gente vai fazer em 3, 4 semanas depois. Os dois projetos, eles vão se misturar. Então é importante que vocês se organizem, beleza? Fala aí, Edson. Professor, essa página aí, GitLab, é dentro daquilo que o senhor pediu para a gente baixar, que a gente vai conseguir visualizar, certo? Se você entrar aqui, você está vendo aqui minha tela, não tá? Sim. Sim. Ó, introdução. Aqui São no as topo, últimas ó, coisas que passou. projeto 1, tá vendo? Sim. Você entrou no projeto 1 aqui, ó, conforme definido em, tá aqui, ó. Ah, sim, perfeito, professor. Beleza? Obrigado, professor. Para você já poder acessar. Agora, como criar o repositório, o que é Git Flow, essas coisas a gente vai começar a aprender hoje, junto com aquele terminal que a gente instalou na aula passada. Alguma dúvida? Aí você fala, não, eu vou deixar para fazer depois. Vai dar ruim. Porque se um do grupo não trabalhar junto, vai dar problema. Mas qual que é a vantagem? A gente vai conseguir localizar o problema claramente. Lá no final eu vou ver, ó, foi o cara que não fez essa parte. Beleza? O versionamento, vocês vão ver que é uma coisa muito, 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 muito legal. Tudo isso que vocês vão aprender vai mostrar como vocês conseguem produzir rapidamente. E hoje, transformar uma ideia em um produto é o segredo da história. Então, eu tenho uma ideia de criar uma solução.
saber fazer isso rápido é mais importante do que o negócio sair perfeito. Porque iterativamente você vai criando novas versões e melhorando, mas saber produzir rápido é importante. Por isso que eu estou trazendo essas informações para vocês, tá bom? Então, se alguém está aí, eu acho que tem gente menor de idade, né? Deixa aí a roupa de estudante para trás e bora ter a primeira experiência mais tangível aí no mundo profissional. E a gente vai trabalhar assim: entregou antes, bonificação; entregou atrasado, pênalti. Fala, Rodrigo. Professor, esse somatório aí é 100% da nota do semestre inteiro ou só desse trabalho? Desse trabalho. Que ele vale quanto? Aí você me apertou sem me abraçar, cara. Tem que olhar lá. Não sei de cabeça, não. Plano de ensino. Ele vale... Então, provavelmente, por causa dessa mudança, a gente vai ter que... Eu estou pensando em tirar essa avaliação aqui, tá? E essa avaliação ela vai ser diluída nesses dois trabalhos. Então, ele deve valer... Vamos botar aqui 20 para essa avaliação 2 aqui. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer duas avaliações por causa do semestre, tá? Então, a gente pode até reajustar isso agora. 15, 100 menos 15, a gente tem 85 menos 20 dividido por 2. Vai valer aí 32,5, mais ou menos. São dois projetos, tá vendo? Respondido, Rodrigo? Beleza. Novo. Oi? Fala de novo que... Não vai valer esse percentual novo, 32,5? Porque como mudou, cara, se a gente for fazer prova, a gente vai travar. Então vai ser uma prova e os dois trabalhos vai ter uma nota um pouco maior. É isso? Isso. A prova aqui vai ser... Eu tô botando 20%. A gente faz uma prova revisando todo o conteúdo, o objetivo. E o restante fica para essas atividades que vocês já estão mandando no AVA, né? Essas atividades do AVA que estão semanalmente lá. E o restante aqui para o trabalho. Inclusive, a atividade de hoje já deu uma boa introduzida do Git sobre tudo isso. Sim. Beleza? Alguma dúvida? Então fica registrado aí que a gente não vai conseguir fazer essas duas provas. E aí a gente vai precisar fazer esse ajuste. Tudo bom? Todo mundo de acordo? 20% aqui para avaliação escrita, a gente vai fazer uma. 15% para as atividades submetidas no AVA e 32% para cada uma das... 32, e o restante, né, dividido por 2 para os dois projetos. Então, os dois, se você não fizer nada e fizer os dois projetos, você atinge 60. Você tem que fazer pelo menos... ou tirar 100% na prova, fazer tudo e fechar um trabalho. Então é bom fazer um pouquinho de tudo aí. Mas o projeto, eu acho mais relevante aí. Eu não sei se a gente vai conseguir colaborar com... Quem é o professor de geometria? É um novato lá, professor. Como é que tá indo com ele lá? Tá tranquilo? Tá bom? Tá ruim? Não tá muito bom, não. Tá não? Não, seu professor é bom, mas assim, é que eu, assim, opinião muito particular, né? Eu tô achando ele um pouco, assim, ele bem diferente da linha que os professores do IF seguem. Eu não sei se é porque ele também é um professor recente, ele foi contratado agora, assim, a impressão que ficou, né? Tinha que ser ele ou ninguém, né? Ou alguém que chegou ali porque tava com a carência de profissional, né? E eu acho que ele não tá bem preparado assim, na linha do IF. Eu tô sentindo assim, ele muito diferente dos outros professores, apesar de as disciplinas serem bem diferentes, né? Mas tá um pouquinho... eu vou tentar... Qual é o nome dele? Como é o nome dele? Gabriel Romão. Eu vou procurar ele, porque a minha proposta é o seguinte: esse primeiro trabalho, como vocês já viram, o professor de comunicação vai usar também.
E eu vou ver se esse segundo trabalho o professor de geometria tem interesse em usar, que daí vocês fazem um trabalho só que resolve nota em 2 disciplinas. Beleza? Beleza. Mas isso do geometria eu não posso prometer porque eu não conheço ele. Vocês estão tendo aula com o Fidelis? Sim. Qual disciplina que ele dá? Pré-cálculo. Ah, então eu vou trocar uma ideia com o Fidelis, então. Se não for de geometria, vai ser com o Fidelis. Se não der certo, se não conseguir contato com o Gabriel. Mas eu vou tentar. Depois eu falo com vocês. Essa é a segunda vantagem que eu trago para vocês, né? Eu estou tentando trocar as figurinhas com os pares do semestre aí. Falou? Então, esse trabalho 1 é o mesmo lado de comunicação. Aí, agora, quanto que o professor de comunicação vai dar, como ele vai avaliar, aí é com ele, tá? Eu não posso definir isso. Eu estou falando como vai ser aqui na minha disciplina. Beleza? Beleza. Então, bora lá. Vamos começar do começo. Então, eu vou dar uma visão geral para vocês o que é o LaTeX, tá? Deixa eu abrir o meu journal. Vamos fazer uma aula síncrona agora. Deixa eu ligar. Eu esqueci de ligar você. Ô, professor, foi Oi. uma resposta aí de uma pessoa que tem bastante restrição de conhecimento de informática ainda. Essa tela que o senhor está mostrando aí, que eu abri aqui pelo trabalho, pelo AVA, eu abri uma página, uma página à parte. Aí fui lá no projeto, abri, cliquei naquele linkzinho. Aí abriu essa tela aí do GitLab. GIF, né? GitLab. Essa tela que eu estou vendo aqui é a tela, vamos dizer assim, pedagógica relacionada ao que o senhor está passando. Não é a que a gente vai usar, porque eu baixei o aplicativo. E quando a gente for fazer Calma, Fabrício. Fabrício, você está ansioso, cara. Calma. Respira. Fica tranquilo. Fica tranquilo, cara. Eu só coloquei o problema. Fica tranquilo que as coisas vão se encaixar. Falou? Show. Vai dar certo. Deixa eu só arrumar aqui. Tamanho do papel, eu quero paisagem. Pô, brancão assim, eu acho que dói os olhos. Dói os olhos de vocês aí, quando põe folha branca? Não, tá. Minha mente. Dá uma fritada na minha vista aqui, eu costumo botar outra cor. Deixa eu ver aqui, como é que troca a cor mesmo? Esqueci. Página, cor do papel, vamos botar um cinza. Melhorou? Agora sim. Sim. Tem uma norma de fazer tela de supervisório, o pessoal não costuma usar, chama ISA 100, ela fala que o background mais confortável é o grayscale, né? É o escala de cinza. Porque nas telas de supervisão de sistema de automação, a pessoa tem que ficar olhando o tempo todo, né? E aí o pessoal põe tela preta, e tela preta com negócio destacado, só que a tela preta tem uma fundamentação que o pessoal coloca lá, neurolinguística, vamos dizer assim, neuro não sei o quê, mas enfim. Bom, ele tem um meio termo, né, professor? Porque você falou o branco e o preto tem as vantagens, mas tem as desvantagens nos extremos. São extremos. Desculpa. Esse aí que é o editor de texto? Não. 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 Porque eu baixei um negócio lá, um tal de Get Started. Visual Studio Code. Isso também vai ser usado, né? Vai, mas vamos por etapas. Tudo bem. Só para eu tô bem perdido, mas a gente vai se achar aí. Vai se achar, fica tranquilo. São muitas coisas novas e gradativamente a gente vai... essas coisas vão se encaixando. Isso que você está falando, Edson, é sobre o ambiente de trabalho. Chama a nossa IDE, vai ser o VS Code.
É onde que a gente vai produzir o código. Pode crer? E aí, professor, valeu. Mas aqui eu estou falando ainda da nossa primeira interface aqui. Pode crer? Vamos dizer assim. Então, o que é o LaTeX? O LaTeX, cara, ele surgiu há muito e muito tempo. Tem um livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, The Art of Computing Programming. Dizem que se você ler essa coletânea aqui, ó, a primeira versão dela é da década de 60. E ela foi feita por esse cara aqui, ó, Donald Knuth, né? E ele fez um livro de computação. Dizem que se você ler a coletânea toda, você pode se considerar um cientista de computação. É um livro, porque sempre quando a gente pensa em computação, em informática, a gente pensa no aspecto tecnológico, né? Ah, eu vou aprender tal tecnologia, eu vou aprender tal linguagem. Então ele ensina a teoria de programação de computadores usando uma abordagem, vamos dizer assim, agnóstica, ou seja, atemporal. Então ele explica fundamentos e a ideia desse autor era que o livro dele passasse, né, virasse um clássico, né? Por isso, porque ele não se ateve a nenhuma linguagem específica. Imagina, qual que era a linguagem de programação na década de 60 predominante? Hoje o pessoal fala muito de Python. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás era Java, o Bambambam. Há 20 anos atrás, o pessoal falava bastante de Delphi. Então isso é muito transitório. Agora, a programação de computadores tem uma fundamentação matemática muito grande. Então ele precisava utilizar... Então ele escreveu esse livro, acho que a primeira edição dele é na década de 70, eu não sei se eu estou... Imagina na década de 70, você não tinha gráfica, você não tinha computador como você tem hoje. Imagina você querer fazer um livro de fundamentos onde você teria que colocar muitas fórmulas, sabe? Fórmula matemática, igual vocês estão vendo aí em cálculo e tal. Onde você tem, né, cálculo, o símbolo da integral, o símbolo de um somatório, são letras gregas e tal. E aí, este cara, ele sofria muito na hora que ele ia gerar as edições, por quê? Não existia tecnologia na época para poder formatar letras de uma maneira que ele achasse bonito. Ficava tudo em quadradinhos bem feios, assim como... Vocês já viram as máquinas de escrever antigamente, né? Elas tinham pontos, que esses pontos faziam a letra toda quadrada, né? Não sei se vocês já viram. As primeiras impressoras matriciais, né? Vocês já ouviram falar de impressora matricial? É aquela que imprime o teu cupom quando você emitiu a nota fiscal? Sim. Já viu? É tudo quadradinho, não é? Então, qual que era a ideia das primeiras impressoras? Você tinha... Por que ela chama matricial? Porque uma letra, na verdade, é um conjunto de pontos assim, ó, que ela escolhe qual que ela vai iluminar. Então, se eu quiser fazer o S, eu faço um negócio assim. Isso é um S, vamos supor. Mas poderia ser um 5. Então, as impressoras matriciais, elas sofrem dessa questão de não conseguir fazer uma coisa, vamos dizer assim, suave, né? Opa, deixa eu tirar o... Tipo, fazer um S, né? Se eu quiser ainda fazer um S assim, ó, estiloso, isso não era possível fazer. Então, este cara, o Donald Knuth, ele criou um compilador. E qual que era a ideia dele? Ele queria separar a máquina que ele queria produzir o conteúdo dele de forma a separar o estilo das fontes que ele utilizava, ou seja, a formatação. Então ele criou uma linguagem de programação chamada TeX. Ela tinha várias instruções de máquina que permitiam que máquinas que suportassem TeX conseguissem desenhar letras estilosas.
E com isso, por exemplo, poderia plotar letra grega, aqueles caracteres gregos que são muito utilizados em fórmulas matemáticas. Estão me acompanhando? Estamos sim. Então, qual que é a ideia desse cara? Esse cara é o seguinte, ele começou a usar... deixa eu ver se eu até tenho... Ele criou, então, por que chama TeX? Porque ele usou, como ele queria desenhar letras e tal, ele usou a referência para o grego. Então, a ideia vem de tal, epsilon e x. E como é que é? Agora me... Technic. Como é que faz o x, cara? Bom, vamos dizer que... Deixa eu pegar aqui do... Som... Translator. Português. Português. O grego. Técnica. Ó, olha como é que se escreve. Olha, se eu clicar aqui, vocês ouvem o som? Vocês escutaram? Não. Muito Sim. baixo. Não. Tá baixo. Eu não sei se vai ser bom fazer isso. Ó, mas tá vendo o estilo e como é que tá? Ela tá falando technique. Eu não sei pronunciar em grego, tá? Technique. Técnica. Ó como é que escreve technique, tech. Tá vendo? Technique. Estilo. Ó, como é que é? Arte. Arte também se escreve, ó. Arte é technique, em grego. Sacou? Então era técnica, arte e... Eu esqueci o último. Técnica, arte e... Eu esqueci o último, cara. Eu tenho uma referência em algum lugar aqui, peraí. Deu branco. Técnica, arte e... Ai, que droga, cara. Aqui. Aqui, ó. Eu vou mandar para vocês lá no... Eu acho que eu não sei se eu disponibilizei, mas se eu não disponibilizei, eu ponho agora. Uma pequena história do LaTeX. E aí o cara escreveu um site, foi onde eu consegui essas referências, ó. Então ele escreve como se fosse um site dando o conteúdo. Então tudo que começa com contrabarra aqui, ó, é informação de controle, tá? E aí o conteúdo tá aqui, ó. E aqui vem a formatação. Para ver o resultado, você tem que jogar lá num programa, num compilador de LaTeX. Eu vou explicar aqui. Eu só quero... Cadê a técnica? Cadê, cara? Aqui tá contando mais ou menos o que eu tô te falando, ó. Ah, tá. Habilidade. Técnica, arte e habilidade. Vamos lá para a gente ver. Translate. Habilidade. Skill. Pô, qual que é a tradução de skill? Vamos botar em inglês aqui. Skill é habilidade. Pois é, mas não foi. Vou botar skill. Ó, o E do LaTeX é habilidade. O A, o tech, né? O X. Sacou? O tech vem de técnica, arte e habilidade. Pode crer? Uhum. Por isso que é tech. Então ele juntou a ideia de você trabalhar com técnica, ou seja,
de uma forma precisa, de uma forma bonita e de uma forma skill, né? Uma forma habilidosa ali para você produzir alguma coisa. Então, esse negócio aqui é legal. Aonde vocês podem também... a gente vai trabalhar aqui sempre com LaTeX no nosso ambiente de programação. Por quê? Porque a nossa proposta aqui é a gente trabalhar como se a gente estivesse programando. Existe um serviço na internet que permite você produzir Overleaf, produzir conteúdo em LaTeX de forma colaborativa. Ah, professor, eu posso usar? Se você fizer sua apostila por aqui, você não vai conseguir usar o Git, porque não tem integração com o Git. Se você conseguir integrar com o Git, você usa. Espera aí. Só para eu tentar mostrar para vocês aqui o que seria isso. Esse aqui é o serviço do Overleaf, né? Por exemplo, alguns alunos que fazem TCC comigo, eles produzem o TCC aqui. Eu vou criar um novo projeto em branco aqui, ó, demo. Aqui. Lembrando, eu só estou mostrando para você. Ah, professor, mas é mais fácil fazer aí. Beleza, mas você não vai conseguir versionar em Git. Aí você não vai aprender Git e vai se dar mal. Então, se eu pegar o conteúdo da página do Caboclo lá, ó, e jogar ali, eu espero que ela se converta. Copiei o conteúdo, bonito. Ó, cheguei aqui no final. Ó, agora ele vai compilar. Compilando. E tá aqui, ó. Esse texto, ó como ele formatou bonitão. Gostaram da magia? Olha as fórmulas aparecendo boladas aqui. Verdade. Ó, ele escreveu assim, ó, e a fórmula apareceu perfeitinha aqui. Então imagina para quem é da matemática e tal. O cara não precisa se preocupar em fazer a formatação, ele só põe o conteúdo. Você tem que saber o jeito que escreve, mas isso com o Google fica fácil, né? É só você consultar o senhor Google aí. E aí, ó, tá todo o texto formatadão e bonitão aqui da página do cara, né? Eu vou passar para vocês esse texto aí para vocês verem, né? Então, o que muda? O que tá pretinho aqui é informação, é conteúdo. O que começa com contrabarra é código. Então, a gente começa a separar o que é código do que é dado, beleza? Então, ó, ele vai botar um link, ele mete um código aqui, ó, href, mete o código. De tal forma que o link... Deixa eu ver o que ele botou de interessante aqui, que dá para mostrar rápido. Ó, eu vou baixar aqui e vou mandar para vocês, ó. Se você chegar para... Ó, como você... Então, ó, vou mandar aqui no Slack. Tá lá. Então, deu para entender a abordagem? Eu vou passar o template para vocês e vocês vão produzir o conteúdo, mas vocês só vão focar no conteúdo e usar adequadamente a anotação da linguagem, beleza? Ah, mas eu preciso no final do curso sair expert. Não existe expert em LaTeX. Você aprende LaTeX usando LaTeX. Você não fica estudando LaTeX para fazer. Você vai pegar um modelo e vai estender aquele modelo para o conteúdo, beleza? Eu não vou pedir para vocês aqui criarem um modelo, entendeu? Se eu quisesse que vocês criassem um modelo, aí a gente ia ficar um pouco mais difícil. Tá claro? O que é LaTeX? Aham. Mas tá, eu expliquei o que é o TeX, mas o que é o lá? O lá... Deixa eu só resolver uma. O lá vem de um cara que pegou o TeX. Deixa eu lembrar o nome do cara aqui, ó. Então, o autor daquele livro produziu esse compilador. O Donald Knupp, ele é professor de Stanford. Depois vocês dão uma googlada sobre ele aí. E depois, cara, um outro cara, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas deve estar aqui, ó. Ó,
Ó, o LaTeX foi desenvolvido um cara chamado Leslie Lamp. Eu imagino que seja um cara. Em 85, o que acontece? Vocês já viram o que é linguagem de máquina? Linguagem de máquina vou mostrar um exemplo aqui forçado, tá? Não... É só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu estou pegando aqui... Vou pegar aqui um exemplo de como era antes do Lamport empacotar o TeX. Não. Ó, era mais ou menos assim, ó. Vamos considerar. Ó. Você tinha que programar mesmo, ó, definir um tipo, não sei o que, label, era muito rebuscado. Você tinha que dominar muito como que o compilador interpretaria o seu texto. E aí o que acontece? O TeX, então, o que ele fazia? Voltando aqui no nosso exemplo. Então, o TeX, ele basicamente, ele era uma espécie de compilador. De tal forma que ele entra um arquivo texto e sai um arquivo .PostScript. PostScript é uma imagem. Vocês já usaram o PDF? Sim. PDF é o filho do PostScript, é a versão PostScript, vamos dizer, moderna. O que é o PDF? É o texto convertido para imagem. É um arquivo binário, sacou? Por isso que ele dá um pouco, às vezes, aquelas distorções quando você faz conversão Word, PDF, Word, né? Não pode. O PDF, ele é feito para você transmitir ele e não ter esse problema de formatação nenhuma, porque é uma imagem já. Você não vai ter problema nenhum. Então, está claro o que é o compilador? O que é o compilador, Sim. Então? Ele é um conversor, ele é um tradutor. Ele pega um conjunto de arquivos textos que ele sabe entender o que é cada uma dessas linhas escritas e ele converte em outra coisa. No caso aqui do LaTeX, ele converte numa imagem, uma figura. Essa imagem, essa figura ia lá para as impressoras de plotagem e imprimia como se fosse uma imagem. Hoje em dia, a gente usa PDF. Beleza? PostScript. Isso aí para uma questão de praticidade, né, professor? Porque a gente quer transmitir na internet, né? É muito mais fácil usar PDF hoje. PDF vem de Portable Document File, né? Arquivo de documento portável, transmitido. Mas tá clara a ideia de compilador? Então, compilador é um software que alguém escreve que converte um arquivo texto numa determinada sintaxe em um outro arquivo, geralmente binário. Ok? Ok. O que o Lamport fez? Ele criou uma notação chamada LaTeX, que ao invés de você programar em TeX, você usava o que a gente chama de macros. Macro
quando você programa em Excel, lá tem a opção de fazer macro. Macro é uma estrutura de programação que você encapsula um monte de instrução numa linha só. Então, por exemplo, quando você vê no LaTeX assim, contrabarra document. Isso aqui é uma macro do LaTeX, beleza? Que gera em TeX um monte de instrução de máquina que determina a abertura de um documento. Sacou? E aí o programa que vai interpretar aquilo sabe, opa, tenho que começar um documento. Aí no final, aí você põe assim a máquina, né? Begin. Aí no final do documento, você põe um document end. Então, essas duas macros aqui, essas duas diretivas, elas informam ao compilador LaTeX que ele tem que fazer um monte de coisas de uma forma mais simplificada para a gente, ser humano. Então, o LaTeX permitiu que as pessoas leigas de programação pudessem usar o LaTeX usando essas notações totalmente legíveis, né? As macros, a maioria, são em inglês. Então, são document, é o início do documento. Enfim, são os códigozinhos do LaTeX. Entenderam a diferença de TeX e LaTeX? TeX é a linguagem de programação que converte uma notação TeX, de programação TeX, em imagem. O LaTeX, ele encapsulou, ele fez o que a gente chama de wrapper. Ele encapsulou essa linguagem de programação e entregou para a gente notações fáceis de lembrar e escrever. Barra document, né? Igual tá aqui no overleaf. Aqui, cadê o overleaf? Cadê o overleaf? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essas macros aqui vem tudo do LaTeX. Tá vendo? Title. O que quer dizer title? Título. Então a gente sabe que tem aqui um título. Isso aqui é um código para plotar LaTeX, desse jeito bonitão aqui, ó. LaTeX, ele plota LaTeX desse jeito, ó. Autor. Aí tá o autor aqui de quem fez, ó. Aí ele coloca by, nananana, tá vendo? Então, só botando essa linha aqui, ó, ele renderiza essa forma aqui no PDF. Aí, ó, it, de itálico, ó, itálico, tá vendo? Start here, 2 pontos, O itálico começa aqui nessa chave. Vocês conseguem ver a chave? Sim. Ó, o texto it de itálico. Então, isso aqui é um comando LaTeX que fala, ó, o conteúdo que vem aqui vai ficar todo itálico. Aonde que ele termina? Ele tá destacando aqui, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Então, tudo que tá aqui dentro, ele põe em itálico, ó. Realmente tá tudo em itálico. Aí depois ele começa o texto. Have you been preprints in... Aí ele vai botar um link. Ó. O código para botar um link é href. Ó, quando a gente passa o mouse aqui, ó, vira link, tá vendo? Archive. Vocês estão pegaram a ideia? Sim. Então, o Fabrício pode estar desesperado ali agora. Ah, eu vou ter que memorizar isso. Não, eu vou te dar um template e você só vai adaptando. Ah, mas como é que é o código tal? Aí a gente vai lá no Google e dá uma olhadinha. Não é nada de... O que eu quero trabalhar com vocês são técnicas e de organização do código. Como a gente vai gerir essa produção do texto para ela ficar legal, para ela ficar organizada, para ela ficar legível. Beleza? Beleza. Professor, só fazer uma parte rapidinho, sem querer atrapalhar muito. Esse livro que o senhor falou do autor, que seria quase um best-seller para a gente aprender, ele não, fala não bastante sobre isso. Não. Não. Ah, não? Esse livro não é para vocês, engenheiros. Esse livro é para quem quer se aprofundar em ciência da computação. Ah, tá. Ele não serve, então, se ele não é ideal para a gente, se quiser fazer algum tipo de consulta, ele não compensaria, porque ele é mais complexo, né? Exatamente. Ah, tá. Mas ele também é todo em inglês, né? É. E deu ruim. Não, eu só estou mostrando ele porque ele foi feito, a primeira versão dele é de 68. Quando que você nasceu, Fabrício? 1 ano depois. Aí, ó. Então você pode ser amigo aí já, ó.
Nós somos contemporâneos, só que ele nunca se apresentou para mim, não. Mas esse livro aqui, Fabrício, é mais para o cara assim, cara, eu quero me aprofundar verticalmente em computação. Ele é um livro de fundamento, entendeu? Só que eu estou mostrando para vocês, ó, olha quanto que custa o livro hoje. Tá a fim de comprar, Fabrício? A coletânea dele aí. É um bom investimento, né? Olha, ó, tá trocado, hein? Dá para comprar uma meia dúzia, não dá não? Então, com certeza, né? Pela qualidade que o senhor falou aí. Não, mas assim, tá ele muito não... mais, custo-benefício é muito mais barato que muita coisa que a gente compra na vida, né? Não, mas esse livro é para quem quer se aprofundar em ciência da computação. Ele vai falar sobre teoria... eu não vou abordar isso aí, não. Mas ele vai falar sobre teoria matemática por trás da computação, entendeu? Agora, eu tô mostrando esse livro porque ele é o que justificou o surgimento do LaTeX. Basicamente, a gente pode dizer assim. Todas as edições desse livro o cara geriu com LaTeX. E aí, enfim... É só isso. E esse cara aqui, o autor desse livro, foi quem inventou o LaTeX. É só isso, por isso que eu trouxe o livro. Não tô falando para vocês. Ele não é bibliografia do nosso curso, não, tá? Beleza? Beleza. Então, tá claro o que é uma macro? Uma macro vai virar, é um código em alto nível que faz com que o compilador... Quem que interpreta esse código aqui? É o compilador LaTeX. Ele vai lá e substitui aquilo por uma outra coisa no que a gente quer fazer. Então, macro ou diretiva é um código que a gente escreve em alto nível, a gente consegue entender praticamente, de tal forma a o compilador produzir um resultado que a gente espera. Beleza? É o que eu acabei de mostrar aqui no Overleaf. Ó. Lá no Overleaf existe o compilador que transformou esse código aqui, ó, nessa formatação bonitona, sacou? O que é a macro? O que é a diretiva? São esses códigos aqui de controle, ó. Tranquilinho? Eu deixei, para quem quiser pegar e dar uma olhada, eu deixei lá no AVA algum material sobre LaTeX. Como eu costumo dizer, aprender LaTeX você aprende usando. Aquele template aqui da apostila, ó, na apostila, esse template está todo em LaTeX. Ó. Então, vocês vão partir dele. Ó, apresentação tech, main tech, beleza? Ó, capítulo 1. Capítulo 1 está aqui. E aí vai embora. Tranquilo? Show. Como vocês vão fazer, eu ainda vou mostrar. Tá claro o que é o LaTeX, por que ele é legal? Você pode... O LaTeX, a grande vantagem dele, ele separa conteúdo de formatação, estilo e diagramação. Então, isso aqui, geralmente, você pega de um template. Template é um modelo, né? Isso aqui você produz. Então, quando você escreve com LaTeX, você põe o conteúdo, botando as macros necessárias para gerar o resultado que você espera. Mas você precisa de um compilador, pode crer? Você precisa de um cara. Então, o que vai acontecer no trabalho de vocês? Vocês vão produzir um montão de arquivo tech, cada um de um capítulo, por exemplo. Que vocês vão juntar num arquivo principal. Aí ele tem o nome de main ali, né? E esse arquivo principal, você vai passar ele no compilador. Esse compilador é um programa que chama PDF LaTeX.
Isso aqui é o compilador. Esse compilador vai integrar tudo isso e vai gerar um arquivo em .pdf. Só que esse arquivo aqui vai ser imagem. Sacou? Sim. E é por isso que vocês vão precisar do Git. Vocês vão estar produzindo uma quantidade de arquivo, né? Deixa eu tentar pegar isso aqui. Se a gente pegar esse desenho aqui, ó. O que vira isso aqui? Isso vocês vão ter que criar um repositório. O repositório para a gente vai ser a mesma coisa que uma pasta. Ou um diretório, tá ligado? Então, vamos chamar aqui. Cada grupo vai ter uma pasta, sei lá, chamada projeto 1. Aí essa pasta vai ter um monte de arquivo aqui dentro. Você pode ter aqui capítulo 1 e você pode ter lá o arquivo capítulo 1.tec. Se tiver outros arquivos aqui dentro, você pode colocar. Eu posso ter uma pasta só de imagens. As imagens que eu quero colocar aqui, né? Eu criei o diagrama .png, esquemático .png, e você vai ter aqui um arquivo main principal. Beleza? Deu para entender? Essa organização poderia estar tudo no mesmo arquivo? Fazer um arquivo só e botar tudo? Pode ou não? Se eu quiser. Mas não é o adequado, né? Por que não é adequado, Fabrício? Porque na hora de você fazer as buscas para cada elemento, por exemplo, você quer buscar imagem, já tem um arquivo específico. Se você botar tudo num arquivo só, fica embolado, fica mais difícil de você selecionar. E eu acho que, eu imagino que esse produto aí ele tem uma automatização que facilita. Se a gente misturar, perde o sentido de usar isso, né? Exatamente. Essa ideia que você explicou, Fabrício, a gente dá o nome de modularização. Modular é separar em módulos. Você já fez armário modulado? Alguém sabe o que é um armário modulado? É aquele que você faz em partes e depois você encaixa. Então, quando você consegue organizar alguma coisa em etapas ou em partes, você ganha. Por quê? Vamos imaginar que a gente vai produzir carro, certo? E aí a gente separa o nosso projeto do carro em motor, chassi, fuselagem, acessórios. Fuselagem e chassi não é a mesma coisa, não? É isso. Não, porque veio aqui da memória coisa de avião, né? Tá. Mas seria a carcaça, né? Vamos chamar aí vidros. Certo? Se eu separo muito bem essas coisas em módulos, em organizações totalmente independentes, é mais fácil de eu dar manutenção. Porque se aparecer um problema no motor, eu venho aqui e sei que o problema está aqui. Se der um problema no chassi, eu sei que o problema está aqui. Agora, se eu pego um arquivo único, vamos pintar de cores diferentes aqui. E se eu pego e crio um produto único, e nesse produto único eu misturo motor, chassi,
acessório. Isso aqui é uma estrutura não modularizada, ó, a de baixo. É o que a gente fala, sabe aquelas padarias tradicional, onde todo mundo faz tudo? Dá certo se eu botar o cara que atende no caixa para fazer pão, o cara que faz pão para cortar presunto, o cara que corta presunto também fazer bolo? Pode até dar, mas você vai ter problemas quando algum problema acontecer, identificar quem fez o que, como que fez, qual que é a técnica que é usada para fazer melhor. Vai ficar sempre uma coisa empirista, concorda? Então, separar em módulos, separar em partes independentes, facilita a manutenção, facilita a evolução e facilita a escalabilidade daquilo, a reutilização. Se você fez um que atende, você pode readaptar ele para ele ser reutilizado. Beleza? Então, por exemplo, o motor que deu certo da família Torque da Fiat, ele é utilizado para Jeep, para outros carros, porque o produto ficou tão bom que você pode pegar aquele pedaço e usar em outro projeto. Essa é a ideia de modularização. Eu posso pegar, no final de tudo aqui, pode ser que o time 1 fez uma apostila mais ou menos, o time 2 outra mais ou menos e tal. Eu pego a apostila 1, o capítulo 1 de um grupo, o capítulo 2 do outro grupo e monto uma super apostila no final. Isso pode ser uma proposta. Inclusive, a gente pode até registrar esse projeto e botar lá no nosso histórico. E por isso que é importante a gente trabalhar de forma modularizada. Tá claro o que é isso? Show. Professor, essa questão da modularização também, vê se segue na linha o raciocínio corretamente. Vamos fazer analogia aí com o carro, eu estou com o carro montado. Aí eu quero, por exemplo, fazer um segundo veículo, mas eu sei que toda aquela estrutura de motor, por exemplo, eu vou utilizar, vou mudar só a carcaça externa ali, né? E eu vou usar. Aí, por exemplo, se eu tivesse que fazer isso da forma tradicional, eu teria que pegar e desmontar toda a estrutura para poder pegar as partes de motor, pegar lá vidro, pegar acessório. E nessa formatação, nesse modelo que ele é modulado, bastaria eu ir lá na caixinha direto e tirar o motor prontinho e só vou mexer nas outras partes, porque essa já está pronta. E não vai interferir no layout geral, né? É como se eu fosse fazer por fora, teria que desmontar a tampa. Exato. O que caracteriza um módulo? Ele vai ser uma caixa com interfaces de entrada e saída bem definidas. Se o seu motor todo é um módulo que tem as interfaces, é só você vir desconectar aqui, tirar ele e botar em outro lugar. Agora, se o seu motor ele é todo integrado no sistema, é muito mais difícil você desmontar. Concorda? Perfeito. Aí quando eu faço, por exemplo, essas manutenções e correções, agora trazendo aí para o nosso ponto real, que é o texto, ele também reduz a possibilidade de eu cometer alguma erro no sentido de alterar uma outra coisa que eu não quero mexer nela, por exemplo. Quando ele vai mexer no texto, quando ele vai no texto tradicional, você vai apagar uma linha sem querer, você deleta outra. Quando eu vou pelo sistema do módulo ali, ele me limita a ação, eu corrijo, eu faço uma atualização, um upgrade, quer que seja, e quando ele volta, automaticamente já aparece aquela mudança sem interferir em nenhuma outra estrutura que eu não queria mexer. Só vai alterar o layout geral. Assim, né? Se você quiser pensar no texto, você pode dizer que cada subseção é um módulo. Eu não posso ter isso aqui, vamos supor que esse aqui seja o meu motor. Beleza? Eu não posso dizer que esse meu motor, se eu ampliar ele aqui, agora eu vou entrar dentro da caixinha motor. Ela tem essas entradas aqui, certo? E essa saída aqui. Eu não posso dizer que ela é composta por outras caixinhas aqui dentro. Cara, eu não sei as partes de motor, me desculpa. Que tem essa ligação. Perfeito. Certo? O detalhe da parte aqui de dentro, você pode deixar para quem fez, para o especialista. Você quer só usar o motor, você só tem que saber o que ele usa do lado de fora, qual que são as interconexões e pronto. Deu um problema,
você pode vir na caixinha específica dentro do motor. Então eu posso ter uma estrutura modular de forma hierárquica, assim, ó. Sacou? Sim, sim. Então isso continua modular. O que seria isso aqui? Essa aqui é a apostila tem capítulos, os capítulos têm seções, seções têm subseções e assim vai embora. Então você pode botar uma subseção para alguém fazer, delegar, e depois você só vai integrar aquilo ali. Então, assim, eu posso ter um time trabalhando nessa parte aqui, seções, subseções, partes, que depois eu vou juntar na parte maior, que seria a apostila final. Sacou? Legal. Aí isso aí também ajuda, por exemplo, se enquanto um está mexendo naquilo que é pertinente a ele, se ele não corre o risco dele poder, sem querer, alterar Estragar. algo que o outro colega fez para responsável por outra parte. Que é o que aconteceu no nosso trabalho de grupo da outra disciplina aí para trás. Exato. E isso é um método, entendeu? Porque se você trabalha nesse onde todo mundo pode escrever em qualquer lugar e você não atribuiu, você vai cuidar do módulo tal, da seção tal, vamos supor, da subseção tal. Aquele cara vai entregar aquilo. Se duas pessoas estão responsáveis por uma coisa, ninguém é. Cachorro que tem 2 donos não morre de fome, entendeu? Então a ideia é que vocês segmentem o trabalho, entregue, a subseção você faz. Vocês vão juntar. Ficou bom? Não ficou. Nessa interação agora eu vou fazer essa subseção no próximo sprint. Aí você pode ir lá na subseção do cara e trabalhar, mas cada um trabalha por vez, entendeu? De tal forma que você tem o histórico daquilo. Então, eu sei que, na semana 3 fui eu que mexi na subseção. Aí você tem registrado lá o que você mexeu. Então, dá para colaborar. Só que não precisa ser ao mesmo tempo, não precisa ser do jeito mais aparentemente fácil. Você pode ter uma técnica que habilite a produção e a gestão daquele conjunto de textos. Qual que é a grande vantagem de trabalhar com texto de forma modular? Se você quiser reutilizar, basta um copy-paste. Você pega aquele conteúdo, vamos supor que eu queira montar uma apostila da turma. Eu elejo as melhores seções e subseções, eu só vou pegar, vou juntar, pronto, tem uma super apostila feita aí por 20 pessoas. Entendeu o poder da parada? Positivo. Isso pode ser uma proposta, se vocês quiserem como atividade complementar, né, quem gostar, a gente pode criar um projeto de ensino que produza apostila. A gente pega essa apostila junto a quem tiver interessado aí, depois produz uma apostila final que vai ser um produto aí que vocês ganham aí como atividade complementar carga horária, né? E é uma produção, né? Você pode ajudar outras pessoas aí com material didático. E é passagem de conhecimento, né? É uma coisa muito... Hoje é a coisa mais importante que tem quando você trabalha em time, é você conseguir passar conhecimento. É aí que o Git se torna vantajoso, né? Porque pelo que eu nunca ouvi falar, mas aí eu dei uma pesquisada hoje e eu vi que ele é um controle de versão distribuído, né? Não centralizado. Exatamente, show de bola. Sobre LaTeX, compilador e modularização, alguma dúvida? Até então não, professor. Tranquilinho, o que é o compilador? Ele é um tradutor, um conversor, a gente vai precisar instalar no nosso computador e a gente vai ter que organizar as coisas, a gente não pode botar assim, cada um faz o que quiser, beleza? Aproveitando o gancho do Edilson, a gente vai entrar no Git. O Git é o coração dessa história. Deixa eu salvar aqui, pá. Bom, agora, para a gente aprender Git, eu vou passar um slide aqui. Depois, dando tempo... Querem dar um intervalinho? Para mim, boa. Tomar um café? 10 minutinhos? Se quiser, tem café aqui em casa. Só chegar aí. Tá bom, professor. Vou pegar um café ali. Eu preciso que vocês venham com o terminal já instalado e os slides. Eu vou passar a teoria de Git rapidão e a gente vai partir para a mão na massa. Aí, o que eu preciso que vocês tenham? Cada grupo de 3 fique lá na sua sala. Professor, deu um enrosco aqui. Eu vou entrar na sala. Primeiro, tentem tirar dúvida com os coleguinhas. Se os coleguinhas não souberem responder, eu entro lá e respondo. Entendeu? Então, a ideia é a gente, lá no grupo, vocês mutam o telefone aqui e tentam se ajudar lá. Às vezes, um ajuda o outro, né?
Não deu, eu entro e trago a dúvida aqui pro plenário, beleza? Cara, mas aí são aquelas questões de hoje? Não entendi o que Não, a gente não, vai fazer vai de ser fato. práticas de... Eu vou mostrar, vou fazer uma Ah, dinâmica você vai com o mostrar. terminal. Ah, tá. Ok. Tá bom? Daqui 15 minutos a gente volta. Show. 16h50. Fala, Rodrigo. Ô, professor, só tira uma dúvida. Você tinha falado que o projeto ia ser em 6 pessoas ou 3 também? Eu quero que vocês unam 2 equipes. Então, tá. é em 6. Mas são dois. Não pode ser pingado, catado. Tem que ser 2 times coesos. Tá. Lá na nossa planilha de times, pegar 2 times ali, vocês vão ter que fazer uma aproximação, negociar contrato e tal, firmar, entendeu? Beleza. Ver quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Show de bola. Valeu. Ô, professor, esse 15 minutos é intervalo? Ou é, É. porque eu apago aqui eu fui entrar aqui no corredor do Vai prédio. para deu uma tomar um apagada. café aí que Ah, o beleza. está pedindo. Valeu, então. Valeu. Não, o programa é o WSL, é o terminal. O Visual Code a gente vai trabalhar com ele mais para frente. Primeiro a gente precisa dominar o terminal. Beleza, eu vou fechar meu microfone e minha câmera aqui e 16h50 eu tô de volta. Valeu. Ok, valeu.